Para falar sobre esse assunto, aqui comigo está o Altair Magaim. Seja bem-vindo. Bom dia, Altair. Obrigado, bom dia. Quero que você faça, por gentileza, um balanço, o que dizer desses 3 dias aí de discussão sobre a reforma. O que dá para se falar, hein? Então, nós tivemos desde terça-feira, uma série de audiências públicas que encerraram ontem e uma expectativa positiva pelo lado do governo. Conversei ontem com o secretário da Casa Civil, Douglas Borba. Tem uma entrevista com ele no ndmais.com.br com mais detalhes sobre esse assunto. E questionado sobre quantos votos, a gente sempre tem muito essa curiosidade de quantos votos, quanto apoio o governo entende que já tem em relação a essa reforma. Ele diz que, olha, espera ainda contar com os 40 votos, com a unanimidade. O governo do estado tem o entendimento de que os deputados serão parceiros nessa mudança, assegurando principalmente que ela vai produzir um efeito econômico de quase meio bilhão de reais ao longo dos 4 anos de mandato. Conversando com outros deputados, alguns publicamente, outros em caráter mais reservado, eles dizem o seguinte: olha, não é bem assim, ainda temos muitas coisas para analisar, tanto é que 129 perguntas foram encaminhadas para a Assembleia Legislativa. Algumas emendas foram apresentadas, a expectativa agora é se elas vão se manter ou não. O governo não considera mexer no projeto da reforma administrativa, diz que já foi planejado ao longo daqueles meses de transição e testado nesses 100 primeiros dias de governo, não admite mexer, mas o Legislativo tem toda a prerrogativa de mudar e aí depois o governo vai ter que analisar se aceita ou não essas mudanças. O calendário ainda marca 23 do próximo mês para a votação final dessa reforma. Altair, e tem ainda a determinação do Tribunal de Contas do Estado sobre o auxílio combustível, né? Isso, esse assunto voltou à pauta essa semana com mais uma decisão do Tribunal de Contas do Estado, agora dando 10 dias para que o governador Carlos Moisés se manifeste. O que aconteceu? Há um mês e meio atrás, mais ou menos, o Tribunal de Contas apresentou uma auditoria mostrando que o pagamento do auxílio combustível para aqueles servidores, em especial os auditores fiscais, contadores da Secretaria da Fazenda, os defensores públicos e os procuradores do Estado, eles recebem um valor a título de indenização pelo carro próprio no trabalho. Esses critérios não estavam muito claros e no ano passado, de acordo com o levantamento do Tribunal de Contas, esse gasto foi de 38 milhões de reais. Entre 2012 e 2018, mais de 200 milhões de reais e um aumento significativo daquele primeiro ano pesquisado para o mais recente, de mais de 65%. Então, o Tribunal de Contas entendeu que essa situação não estava bem clara, orientou que o governo do estado cancelasse. O governo não cancelou totalmente, apenas em casos pontuais. O Tribunal de Contas abriu um procedimento para investigar e na segunda-feira saiu essa decisão. A área técnica do tribunal queria, inclusive, que houvesse a suspensão imediata do pagamento desses benefícios. O conselheiro responsável pelo caso analisou que seria prudente conceder ao governo do estado, ao governador Carlos Moisés, um prazo de 10 dias úteis para que ele pudesse se explicar. Esse prazo começou a contar na quarta-feira, então agora a expectativa das explicações do governo. Não faz muito sentido esse prazo, porque o governo já disse que, anunciou inclusive oficialmente sua posição de não cortar. Então agora a expectativa do cumprimento desse procedimento legal e saber se realmente o governo vai mexer ou não. Só para fechar, ontem, na edição do Diário Oficial, o governo já deu aí, fez algumas restrições para o pagamento desse benefício para casos que estão em licença. A prova é que, então, era muito fraca a regulamentação, porque diz, por exemplo, assim, que em férias você não pode receber o benefício. Então, quer dizer que o pessoal que estava em férias continuava recebendo isso em salário? Vamos continuar acompanhando esse assunto.